Pelo que eu vejo, a manga bufante ainda vai continuar em alta por um bom tempo aí na moda. E o modelo que eu tenho mais visto é esse com bastante volume e um punho bem grande. E é esse que eu vou ensinar aqui hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve no canal. Eu me chamo Rutiana Sobrinho e me acompanhe também nas redes sociais. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Então, vamos lá aprender a fazer essa manga? Para fazer qualquer peça de roupa em que você está se baseando por um modelo já criado, você tem que fazer uma boa observação da peça antes de executar a modelagem. Então, digamos que você estivesse fazendo a modelagem desta blusa. Você tem que observar se ela tem pence, se ela tem recorte, se ela é mais justa ao corpo, se é folgada, se a cava é mais rente ao braço ou se é mais folgada, se tem pregas ou franzidos, enfim, você tem que observar tudo isso antes de fazer a modelagem. Como hoje eu vou ensinar sobre manga bufante, um tipo de manga bufante, aqui eu tenho a modelagem de uma manga bufante, mas as características dela é diferente da que eu vou ensinar. Essa daqui, ela tem um franzido na cabeça da manga que não é tão exagerada no volume, ou seja, tem o franzido, mas a cabeça da manga não é tão alta para dar aquele volume aqui na parte de cima do braço. Eu tenho também um franzido mais rente aqui à mão da pessoa, então ela é toda bufante de cima e embaixo, porém não é exagerado. Então a quantidade de volume que você vai pôr na peça, você vai fazer o teste lá na modelagem para ver se vai ficar parecido com essa daqui. E outra coisa que você tem que observar também é a questão da cava, se a cava é mais rente ao braço ou se ela é mais folgada. São questões importantíssimas para serem executadas na modelagem. Antes de mostrar o modelo que eu vou ensinar hoje, eu criei esse aqui, ó, porque eu estava ainda planejando como que ia fazer a aula. Ele é bem parecido com o modelo da foto, ele tem um franzido aqui, né, e um franzido aqui embaixo, ó. A pena que não dá para mostrar muito bem, mas acho que dá para você ter uma ideia aí. E observa que por o tecido ser mais molinho, ele quase não arma, tá vendo? Ó. E se eu trocasse o modelo desse aqui por um tecido mais armado, ele ia ficar bem parecido com esse protótipo que eu fiz aqui para a aula de hoje, ó. Que é um tecido mais firmezinho, é um cetim, mas ele é um pouquinho mais firmezinho. Então, ficaria um pouquinho mais armado. Eu sei que o modelo é diferente. Esse aqui tem um punho grande, né? Que é o modelo que eu vou ensinar hoje, que está sendo bastante usado aí pelas blogueiras. E ele tem um volume aqui, ó, né? Um pouco maior do que aquele lá. Mas pelo tecido estar ser um pouco diferente, ele já dá um caimento mais armado. E eu fiz esse mesmo modelo num tecido mais maleável, que eu vou te mostrar agora. Eu fiz uma espécie de manequim, tamanho pequeno, ainda tá em teste, ainda não ficou muito bom não, mas coloquei aqui só para você ver a manga. Então aqui é a mesma manga que eu fiz nesse tecido aqui, ó. Porém aqui ele já ficou com caimento mais suave, né? Não ficou tão armado. Então o tecido influencia muito no resultado final da peça. É esse modelo que eu vou te ensinar hoje, porém, eu ainda fiz ele mais bufante ainda. Eu vou colocar aqui no manequim para você ver. Coloquei aqui o outro modelo, ó. Ele é um pouco mais fofo do que o que eu mostrei anteriormente. E quando a pessoa vestir essa parte aqui do punho, vai encaixar no braço, né, bem certinho, ó, vai dar o volume que faz a manga ser bufante, né? Porém, como eu falei, se for um tecido mais armado, ele vai ficar, esse volume aqui vai ficar sem cair, igual tá aqui, ó, aqui fica caindo, né, por conta do tecido ser molinho. É uma pena que não dá pra ver muito bem por conta do tecido ser preto, mas é o único que eu tinha. E também esse tamanho não tá propício para esse manequim aqui. Aqui é um pouco menor do que deveria ser aqui, mas eu só coloquei para você ter uma ideia. Que aqui fica bem bufante, ó. Tá muito em alta essa manga e vale a pena aprender.
Para fazer essa modelagem, você vai precisar de ter em mãos o molde da manga base. E aí, se você não tiver a sua, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu tenho ensinando aqui no canal. Eu também utilizo os moldes em tamanho miniatura. E se você quiser fazer igual a mim, você vai precisar dessa régua aqui, que é uma régua escalada. Eu também ensino aqui no canal. Vou deixar todos os links que eu citar, vou deixar aqui em cima para você. Vou deixar também na descrição o modelo inspiração que eu estou utilizando para fazer essa manga. Uma coisa que você não pode deixar de marcar aqui no molde é essa linha aqui e essa. Também colocar qual lado é frente e qual lado é costas, para na hora de fazer a interpretação aqui facilitar para você. Então você vai pegar o molde da manga base, vai copiar para outro papel com todas as informações que contém nele. Eu vou fazer aqui no meu mesmo, porque esse aqui já é uma cópia. Agora, para começar aqui a interpretação, eu vou medir daqui a aqui quanto que dá. Vou pegar o valor e dividir pelo tanto de abertura que eu quero aqui em cima. No meu caso aqui eu escolhi três aberturas, porque essas aberturas é que vai me possibilitar colocar volume na manga. Que por enquanto a manga está sequinha no corpo, ela não tem volume. Então, com essas aberturas eu consigo colocar o volume. Então, no meu caso aqui, eu medi e quero 3 aberturas. Só que eu não vou colocar as 3 daqui para cá, eu vou colocar metade para cá e metade para lá. No meu caso aqui está dando uma largura de 4 centímetros para cada abertura. Então ficaria desse jeito aqui, ó. No caso, se é 4, então vou colocar 2 para cá, 2 para lá. Aí meço mais 4, depois mais 4. Faço a mesma coisa do lado de lá. Então no caso seria assim, ó. São 2 centímetros. 2 para cá e 2 para cá. Aqui eu tenho 4. Agora eu meço mais 4 e mais 4. Agora eu faço a mesma coisa do lado de lá. Repara que aqui sobrou um pedacinho, não tem problema, é até melhor, porque quando eu raiar a linha para cima, ele vai pegar mais ou menos aqui no começo, onde está terminando a curvatura, que é o ideal. Então agora eu vou marcar 4 para lá, depois mais 4. E agora eu vou fazer a mesma medição aqui em cima, para facilitar eu riscar a linha daqui para lá, ó, para não ficar torto. Agora eu vou traçar uns pontos marcando daqui, aqui, até chegar lá em cima com a linha reta. Eu fiz pontilhado assim para facilitar o entendimento, mas não necessariamente tem que ser pontilhado, é só mesmo para facilitar a visualização. Eu sei que daqui para cá é costas, daqui para lá é frente. Então, em cada pedacinho desse, eu vou colocar a letra correspondente. Então, esse aqui é costas, eu vou colocar aqui C, 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 C. Aqui é frente, eu vou colocar F, 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 F. Agora eu vou marcar até o tanto que der aqui. Então, 1, 2, 3, 4. A mesma coisa do lado de cá. 1, 2, 3, 4. Eu faço isso para na hora que eu cortar o molde, se soltar, perder em algum lugar, eu sei cada pedaço onde encaixar. O modelo que eu escolhi, ele tem um punho bem grande, pegando do início aqui da mão até cá em cima, bem próximo ao cotovelo. Aí você vê o tanto que você quer. No meu caso aqui, eu vou colocar 20 centímetros. Então, eu vou marcar daqui para cima 20 centímetros e vou traçar uma linha aqui na horizontal. Dessa linha para baixo vai ser o punho. E talvez você pode estar se perguntando por que eu não tracei essas linhas para cima depois que eu cortei aqui. Acontece que se eu fizer essas marcações para cá, ó, ia dar uma marcação bem mais próxima aqui da lateral. E aí quando eu jogar essa linha para cima, ele ia pegar bem nessa parte aqui, ó, onde não se deve franzir. Porque essa parte aqui fica debaixo do seu braço, onde deve ser liso sem franzido.
Então, fazendo dessa forma, marcando aqui embaixo, ó, quando eu traço a linha para cima, ele já pega no lugar certinho ali, onde é o comecinho da cabeça da manga. Como eu vou cortar essa parte aqui, eu fiz uma marcação aqui, ó, uma numeração, para saber que essa parte vai casar com essa. Então, eu coloquei aqui número 1, número 1, número 2, número 2. Aqui não importa qual seja a letra, o importante é ser a mesma, em cima e embaixo, para depois você saber que vão casar as duas partes. Então, agora eu vou cortar essa parte aqui que é o punho e vou deixar ela separada ali e depois, né, eu vou cortar essas linhas até em cima, destacando as partes. Por isso que tem que numerar para não fazer confusão. Você vai pegar um papel e vai riscar uma linha na vertical e outra na horizontal. E como se tivesse com o molde inteiro ainda, você vai encaixar esta linha central aqui, nesta, e essa de travessada aqui, nessa daqui. Então, se eu tivesse colocando o molde base aqui, ó, ficaria assim, ó. Encaixo aqui, só que aí, como tá menor ali o molde, eu encaixaria a linha de baixo aqui, ó, também. E essa atravessada eu encaixo nessa linha. Então, eu vou pegar esse primeiro pedacinho aqui do meio, que é o C1 e o F1, e vou encaixar ali, ó. Então, seria assim, ó. Ele tá encaixado na parte de cima, na parte de baixo e nessa linha aqui, ó. Essa linha é bem importante para não ficar torto na hora de colocar as outras partes. Então tem que encaixá-la bem certinho aqui, ó, de um lado e de outro. E aí eu vou colando as partes aqui, mas primeiro eu vou colar essa daqui. Daqui pra cá eu tenho costas, daqui pra lá eu tenho frente, igual aqui no molde, ó, costas e frente. Então, se eu peguei o C1 desse lado, agora eu vou pegar o C2, ó, C2, depois C3, C4 e assim por diante. E eu fiz uma abertura aqui de 10 centímetros, eu marquei a partir do finalzinho aqui do pedaço do papel, pra cá eu risquei 10 centímetros, marquei embaixo e marquei em cima, porque agora eu vou pegar o C2 e vou encaixar ali, ó, encostando nessa marcação, né? E também pegando a parte da linha que tá nele, encostando nessa linha de baixo. E aí eu faço a mesma coisa com as outras partes. Então, daqui pra cá eu marco 10. Aí vou pegar o próximo pedacinho e vou colocar ali, ó. Sempre olhando essa linha aqui do meio. E eu faço com todas as outras partes da mesma forma. Eu terminei de colar as partes e tracei uma linha reta aqui embaixo, ó. E agora, na parte de cima aqui da manga, eu vou subir 8 centímetros. Eu fiz os testes, achei que ficou bacana, mas esse valor é variável, conforme você achar que deve. 8 eu achei que ficou legal, poderia ser até 10, eu acho que ficaria bom. Mas você tem que entender o seguinte, essa parte que você está subindo aqui, seria isso aqui, ó, na blusa, seria essa parte de cima aqui, ó. Então, se você sobe mais, ela vai ficar mais alta aqui, ó, vai ganhar mais volume, além do franzido, vai ganhar volume. Acho que desse lado de cá ficaria melhor, seria assim, ó. Eu não quero riscar aqui na minha revista, mas ela ficaria bem alta aqui em cima. Então, ficaria alto e com franzido. Então, você tem que ver aí se é isso que você quer. No meu caso aqui, eu vou subir 8 centímetros. Como eu disse, esse pedaço aqui, ele não vai franzir. Então, eu já vou riscar ele aqui, ó. Dos dois lados. Para facilitar o desenho aqui, eu tracei 5 centímetros para cá e 5 para cá, traçando uma linha reta aqui.
E agora eu vou ligar os pontos da seguinte forma, pegando do comecinho aqui, ó, eu vou traçar uma linha, fazendo a cabeça da manga até chegar aqui nessa parte riscada, ó. Faço isso desse lado e desse. Eu vou marcar aqui dentro do molde, ó, o comecinho do franzido e o final. Porque depois eu vou tirar essas partezinhas aqui, aí vai ficar já marcado. Então aqui tudo vai ser franzido, ó. Esse modelo de manga fica legal, a parte acima do punho ficar um pouquinho caidinho, ficar dando volume também no sentido do comprimento. Então eu acrescentei dessa linha traçada aqui embaixo 15 centímetros daqui para baixo. No meu caso aqui eu já fiz de jeito que a beirada do papel já deu os 15 centímetros. Então dessa linha traçada aqui na horizontal tem 15 centímetros daqui para baixo. E aí, é esse pedacinho aqui que vai fazer a voltinha acima, acima do punho, né? Pra dar aquela beleza do caimento. Agora eu vou prolongar essa linha aqui, ó, até embaixo, dos dois lados, aqui e aqui. Lembra da numeração que eu coloquei aqui nos cantinhos, ó, número 1 aqui, número 2 aqui? Esses números agora vão passar aqui para baixo, porque é essa parte que vai casar no punho. Então aqui é 1 e aqui é 2. Agora eu vou dar uma limpeza no molde, retirando esses pedacinhos e tirando os excessos de informação que estão aqui. E esse pedacinho aqui desse lado, do lado de lá, tem que riscar também, ó. Então, dei uma limpada no molde. Aqui embaixo também vai ser franzido, então eu coloquei aqui também o símbolo de franzir. Essa linha aqui vai ser o fio do tecido e a marcação onde começa aqui o franzido é bom também marcar. Depois do molde recortado, é bom você dar piques aqui embaixo, aqui em cima e até aqui na beiradinha do molde, ó, dos dois lados também fica legal. Então agora vamos para a parte do punho. Eu elaborei uma forma mais simplificada de fazer o punho, então esse molde do punho aqui, ele foi tirado da manga base aqui, ó, né? Então agora eu fiz aqui no papel uma linha na vertical e outra na horizontal, e como os dois lados aqui, frente e costas, são iguais nessa parte de baixo da manga, eu vou encostar a lateral aqui, ó, nessa linha aqui, e a parte de cima dele na linha de cima ali, ó. E aí vou copiar só até a metade da manga. Eu posso riscar aqui e riscar ali e depois traçar uma linha reta, ou posso dobrar aqui, ó, e copiar. Vou repetir o mesmo processo do lado de cá. Aí vou pegar esse lado aqui e encostar ali, ó. Aí agora eu tenho que casar bem certinho com a parte de cá, ó. Eu coloquei uma setinha aqui para identificar que esse lado aqui é o que vai casar na parte de cima da manga. Agora eu vou acrescentar aqui nas laterais dos dois lados 2 centímetros de trespasse. Esse valor é opcional, você pode acrescentar um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou até não acrescentar. Se você não acrescentar, você vai ter que estudar como que você vai fazer o acabamento ali. Eu tô fazendo dessa forma para evitar que você tenha que fazer uma carcela. Se você quiser aprender a fazer carcela, eu já tenho um vídeo bem detalhado aqui explicando. Pode clicar aqui em cima para você assistir. Então agora eu vou acrescentar 2 centímetros desse lado e do outro. Eu vou recortar agora o molde da seguinte forma: aqui onde está reto, eu vou cortar,
E aqui eu vou deixar um espaço para depois fazer a linha reta aqui, que eu acho melhor. Vou dobrar aqui no meio da manga e vou colocar o esquadro nessa dobra aqui do papel. E vou colocar aqui no final da manga. Agora é só cortar aqui. E aí o molde do punho está pronto, é bem rapidinho, né? Talvez você está se perguntando aí por que que eu não fiz um retângulo igual normalmente se faz para fazer uma camisa, por exemplo. Bom, eu fiz dessa forma porque esse modelo que eu estou fazendo de manga, ele tem um punho bem comprido, que vai até bem próximo aqui onde é a região do cotovelo. Então, o nosso braço, ele começa fino e vai alargando aqui em cima, né? Então, para não ficar largo aqui embaixo e apertado em cima, eu fiz dessa forma. Se você achar uma outra forma de fazer aí, você faz, não tem problema nenhum. Modelar a gente vai estudando e vendo a melhor forma de se fazer. E aqui eu fiz um trespasse, ou seja, essa parte vai passar por cima dessa, da seguinte forma. Vai trespassar um pouquinho por cima. Vai ficar igual essa manga que eu tenho aqui, ó. Ai, pena que é um pouquinho escuro, mas aqui, ó, tem um trespasse, ó. Aqui tá bem trespassado porque essa blusa aqui não tem botão. É uma opção, se você quiser deixar assim, ó, você faz um trespasse maior. Aqui deve ter uns 3 ou 4 centímetros de trespasse. E aí você faz um trespasse maior e aí não vai te atrapalhar. Mas o modelo que eu vou deixar de inspiração aí, se eu conseguir colocar o link da peça exatamente como eu vi, ela tem a azelha, que é aquele botãozinho que você prega o botãozinho aqui e faz uma argolinha para prender o botão. Isso aí é opcional, cada um faz do jeito que achar melhor, né? Essa aqui eu tô te dando uma opção que eu achei mais fácil de fazer. E aí, essa parte que tem que ser cortado 2 vezes para dar o acabamento do punho. Bom, os moldes estão prontos. É preciso colocar todas as informações nele. E aqui eu preciso fazer uma observação. Lembra que eu coloquei o número 1 aqui e o número 2 ali? Se você for fazer a manga com a abertura casando a parte do punho com a parte da parte de cima da manga, ou seja, as costuras vão se encontrar na parte de baixo do braço, aí você vai seguir exatamente como eu falei aqui. Porém, o modelo que eu escolhi, ele tem uma abertura na parte da frente da manga. E aí, como tem que ter costuras embaixo do braço, então eu fiz uma montagem aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu peguei uma manga normal, porque essa aqui é muito grande para explicar o que eu quero. Então eu fechei ela como se a costura fosse aqui, ó, embaixo do braço, ó. E aqui é o centro da manga. E aí eu fiz a mesma coisa com o punho. Eu colei dando 3 passos ali. Que o papel às vezes sai um pouquinho fora do lugar, mas enfim. Aí você vai casar aqui, no caso, a abertura do punho ficaria para a parte da frente da manga, ó. Entendeu? Então o trespasse ficaria na parte de cima da manga e não na parte das costuras, assim. E aí aquela numeração que eu coloquei ali já não vai casar exatamente como eu falei aqui. Então aí você escolhe qual jeito que você quer fazer. Se for carcela, normalmente não é exatamente aqui nas costuras da manga, né? É um pouquinho para dentro. Então, se você tiver dúvida, dá uma olhadinha no vídeo da carcela, que tá bem explicadinho lá. E aí, se você quiser colocar a numeração, como eu fiz anteriormente, para casar as duas partes, para não te confundir, o que você vai fazer? Você vai simular aqui como se fosse, ó, aqui a abertura do punho com o centro da manga. Então, é só você virar o outro lado, ó. Aí, o número 1 vai casar exatamente na linha aqui onde é a marcação do fio do tecido, ó. Essa parte de cima da manga, você vai cortar 2 vezes.
um para um lado do braço e outro para o outro, né? E aí coloca o nome na peça, aqui é frente, aqui é costas, escreve também para não te confundir, e o fio do tecido. Aqui onde começa e onde termina o franzido, eu dei piques, para facilitar na hora de montar. Dei pique aqui no centro da manga embaixo e em cima também. Aqui no punho, você vai cortar 4 vezes, 2 para um lado e 2 para o outro, ou seja, uma parte de fora do punho e outra parte interna para dar o acabamento. Aqui onde eu acrescentei, eu escrevi 3 passos dos 2 lados para não confundir com margem de costura, porque esses moldes não tem margem de costura, ainda tem que acrescentar. E aí eu já havia colocado aqui o número 1, número 2, na hora que eu estava explicando, para na hora de você montar, você saber que esse número vai casar com a beirada ali, ó, do papel, e o 2 com a outra beirada, como eu expliquei anteriormente. Aí escrevi também, ó, centro frente, centro costas, tudo que você puder colocar de identificação facilita na hora de montar a peça. Eu espero que você tenha entendido tudo, mas se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E assim a gente finaliza essa aula. Vale ressaltar que essa modelagem é como eu interpretei esse modelo. Os únicos testes que eu fiz foi esse que você viu aí no vídeo. Então, se você for fazer esse modelo, faça os seus testes antes de executar no tecido da roupa que você quer fazer. Vou deixar para você meditar hoje Isaías 44, versículo 6 e 48, versículo 11, parte C, que diz assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. A minha glória não a dou a outrem. Esse é um dos motivos porque nós adoramos somente a Deus. Ele é suficiente para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós precisamos, do que aquilo que nós desejamos. Por isso nós não temos outros deuses. E aqui ele diz que não há outro Deus, somente Ele é Deus. E eu te convido a adorar somente ao Deus Todo-Poderoso. Deus possa falar com você e que você possa utilizar isso em sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar 2 vídeos aí na tela para você assistir. Fique com Deus, até a próxima. Tchau!